Então eu vou convidar os irmãos para abrirem Lucas capítulo 17, verso do 11 até o 19. Enquanto os irmãos procuram aí, eu vou orar, a gente vai ler o texto, fazer uma introdução, vou chamar de rápida, mas talvez não seja tão rápida, e aí a gente parte para o texto. E aí hoje eu vou fazer diferente com vocês, certo? Lá na igreja a gente costuma falar do texto, aplicar o texto ao final. Hoje eu queria fazer diferente, eu vou tentar aplicar enquanto nós lemos o texto, porque no final eu queria mostrar para vocês algo que me emocionou demais. Parece que realmente, quando Deus quer mostrar o que Ele quer falar, Ele traz para você algo novo. E um pastor americano que eu sigo há muito tempo, ele fez uma oração sobre gratidão. Eu acho que eu precisei de uma meia hora para me recuperar dessa oração tão linda que era, e quão ela nos chamava à gratitude para com Deus. E eu queria muito ler essa oração para vocês, porque eu queria que vocês se emocionassem comigo. Então, nós vamos aplicar durante eu falo o texto, e no final nós lemos a oração juntos. Pode ser assim? Tranquilo, queridos? Lucas capítulo 17, verso do 11 ao 19, eu vou orar, a gente lê, vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Pai, obrigado, o Senhor me deu uma oportunidade maravilhosa de estar com os meus irmãos nessa noite. Obrigado por poder abrir o teu livro santo mais uma vez, falar das tuas coisas maravilhosas, falar do quão nós somos agradecidos, Pai, por tudo que tu fizeste por nós. E eu te peço, Senhor, cada vez que o vaso frágil, como o que está à frente, abre as tuas escrituras, é algo eterno e grandioso sendo tratado por alguém que é ínfimo, pecador necessitado de ti. Então eu te peço, Senhor, que não seja eu pedra de tropeço para que os teus filhos aqui presentes se maravilhem com a tua palavra, mas que seja o Senhor a falar a eles e que ao final seja o nome do pregador esquecido e o nome do Senhor engrandecido para todos sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19, e o texto inicia assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 homens leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, vá, a tua fé te salvou. Senhor Deus, essa é a tua palavra, nós somos extremamente agradecidos por poder tratá-la com a liberdade que temos no nosso país. E eu te peço mais uma vez, Senhor, ser conosco nesses próximos minutos enquanto tratamos das tuas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, como eu disse lá em Acarape, nós estamos numa sequência no livro de Lucas, e quando nós terminamos o versículo 10 desse capítulo 17, nós terminamos, você pode ver na sua Bíblia aí no verso 10, uma frase pesada. Jesus diz, em termos próprios: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus está deixando claro que cabe a cada um que se diz cristão seguir como o que diz que é. E que isso deveria ser lógico, é esperado de nós que nós ajamos como tal. E no momento em que eu pregava isso, eu clamei à igreja de que nós fôssemos gratos por isso. Porque se podemos dizer que somos pequenos cristos, é porque Deus olhou para seres tão finitos e pequenos como nós e morreu na cruz. E esse sacrifício nos uniu hoje como igreja, como filhos amados de Deus, para que possamos estar aqui e entoar louvores tão lindos aí como nós entoamos hoje. Nós podemos nos abraçar e sabemos nós somos irmãos. Toda vida que eu chego numa igreja nova, vocês todos já são caras antigas, certo?
Mas toda vida que eu chego numa igreja nova, eu vejo os rostos que eu ainda não conhecia, eu digo, já eram meus irmãos. Eu apenas não conhecia o semblante, né? Mas quando orávamos por outros irmãos de outras igrejas saudáveis, que cultuavam a Deus de maneira saudável, eles estavam naquelas orações sem que eu conhecesse os rostos. Então, sermos cristãos é bênção. Que Deus espere de nós que sejamos nada mais do que pequenas imitações do que Ele é, para nós é bênção. E o texto hoje parece que vai aprofundar esse entendimento. Entender o que é gratidão. Por quê? Que você tem que sair daqui grato. Mas, pastor, eu estou cheio de dificuldades. Minha conta no banco passou do vermelho para o vermelho plus. A única coisa que vai além do vermelho é o vermelho plus. Mesmo assim, você tem pelo que ser grato. Naquela ocasião em que eu pregava aquelas coisas, eu dizia, quando nós olhamos para o Calvário, a nossa única resposta para aquele acontecimento histórico deve ser um sentimento de gratidão e uma única pergunta: por quê? Porque claramente eu não sou merecedor. Isso é claro. Por quê? Porque Deus amou de tal maneira que morreu naquela cruz para que nós fôssemos unidos à família dele sem que merecêssemos. Eu podia terminar a pregação aqui e nós já seríamos extremamente gratos. Deus se fez homem, se diminuiu a nossa mediocridade para que nós fôssemos feitos família. É o suficiente para você ser grato, meu irmão? Amém? Nós poderíamos parar aqui, posso ir embora? Seria o suficiente. Mas eu queria adentrar um pouco mais esse sentimento de gratidão. E para isso, antes que a gente adentre ao texto, eu queria dar 2 exemplos do que não é gratidão. Certo? Eu queria que a gente entendesse o que não é gratidão, para que, entrando no texto, nós entendamos qual é a gratidão que nós devemos ter para com esse sacrifício, que, sem dúvida nenhuma, é o acontecimento histórico mais relevante de toda a história do universo. Cristo morre na cruz para nos fazer filhos de Deus. Então, deixa eu dar 2 exemplos. Primeiro, diz o conto que uma mãe foi com a sua filha visitar uma colega de faculdade que há muito tempo não via. Levou a filha pequena para visitar uma colega de faculdade que há muito tempo ela não via. E aí essa colega de faculdade recebeu a mãe e a filha e ofereceu, queria ser gentil com a menina, né? Criança, ofereceu uma maçã para a criança. E aí a mãe da criança disse, olha filha, você ganhou um presente da tia, como é que se diz? Aí a criança pegou a maçã, levantou e disse assim, descasca. Outro exemplo, diz um pastor antigo, que ele, crente, viajava com um descrente, né, um ateu, voou para Nova York, no meio do caminho, o piloto fala ao microfone que um dos motores parou de funcionar e que a descida seria extremamente difícil. E pediu aos passageiros que aqueles que tinham fé, fossem que entidade fosse, pedissem ao seu objeto de culto para que a aterrissagem fosse, né, normal dentro do possível, porque realmente era uma situação muito difícil. Conta o pastor que ele orava em silêncio e o ateu ficava todo o tempo, pelo amor de Deus, Senhor, nos livra dessa situação. Já dizem, né? Não existe ateu quando o avião está caindo, né? Senhor, nos livra dessa situação, e clamava a Deus de plenos pulmões. O pastor disse que dava inveja de tanto fogo que ele viu na oração do ateu. O avião pousou, todo mundo ficou bem. O pastor olhou para o colega ateu e disse assim, já posso te chamar de irmão? E o ateu disse, não. O que eu escutei no final da aterrissagem foi o piloto, dizendo que tudo tinha dado certo. Sim, mas você não estava clamando a Deus, pedindo a Deus todo o tempo? Não, ali não era fé. Ali era o que eu podia fazer. Clamar por Deus como último ato do que poderia ser feito não é sinônimo de fé. Por que o senhor falou tudo isso? Porque nós vamos entrar no texto agora e vamos tentar entender o que significa gratidão.
Gratidão vai além do significado semântico do dicionário da palavra. Gratidão, em termos bíblicos, é reconhecimento de alguém que fez algo extremo por nós. Alguém que fez algo inimaginável e que acompanha a conversão verdadeira. A conversão, eu posso me mexer, né? Vou ficar me mexendo. A conversão verdadeira em Cristo Jesus predispõe um reconhecimento, uma gratidão única. Nós fomos tocados pelo sangue que verteu naquela cruz. A nossa conversão é isso. A gente entende isso? O sangue de Cristo naquela cruz, a nossa conversão é a resposta ao pingar da última gota de sangue de Cristo naquela cruz. Só por isso nós deveríamos ser extremamente gratos. Mas olha o que Lucas vai nos ensinar sobre isso no capítulo 17, começando pelo verso 11. Vamos comigo? Estamos juntos? Vamos embora. Eu sei que o pastor de vocês alonga, então eu estou tranquilo. Vamos fazer a primeira vigília. Já teve vigília? Teve não? Primeira vigília de Taitinga está se iniciando agora. Diz o verso 11, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Lucas está nos dizendo aqui no início do verso já, a caminhada de Jesus e do seu ministério, ela engloba essas regiões político-geográficas da Palestina, né? Galileia, Samaria, Jerusalém. Lá em Jerusalém ele teria o encontro derradeiro com a cruz, o final do ministério e o início da nossa vida real, a partir do sacrifício da cruz. Mas ele também nos lembra que esse ministério vai encontrar o seu ápice lá em Jerusalém. E se você imaginar o mapa, passar por esse povoado que nós vamos citar no verso 12 daqui a pouco, ele contradiz o caminho normal que seria tomado até Jerusalém. Esse povoado, primeiro, é um local que eram colocados pessoas expurgadas da sociedade. Então, claramente, um andarilho comum que fosse até Jerusalém não escolheria aquele caminho, não passaria por ali. Não era um lugar agradável para se estar. Então, se Jesus escolheu aquele caminho, passar por aquele povoado, é porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito, pastor? Verso 12, vamos embora, vamos continuar. Olha o que Jesus tem para dizer para nós. Ao entrar num povoado, 10 homens leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Eu não sei se a sua tradução tem 10 homens, tem traduções que tem só os leprosos, né? Na maioria das traduções eu vi 10 homens. E a maioria dos comentaristas dizem que aqui Lucas está dando para nós o que hoje nós chamaríamos de spoiler, né? Ele já está devolvendo aos leprosos, que eram considerados homens mortos andando. Você que assistiu The Walking Dead, é quase isso. Eles eram já mortos, esperando o momento da consumação, fim da vida, em locais que eram separados para que eles estivessem juntos. Leprosos com leprosos. Então, quando Lucas os chama de 10 homens, muito provavelmente ele já está meio que verbalmente ainda falando, mostrando para você que a humanidade dessas pessoas vai ser devolvida, começando pela sua escrita no versículo 12. Então, essa é a forma de Lucas começar a recuperação da dignidade dessas pessoas. Por quê? Esse povoado pequeno, muito provavelmente, era um aglomerado de terra, separado mesmo, certamente num lugar remoto, longe dos grandes centros urbanos, porque lá ficariam essas pessoas que nós conhecemos como leprosos, e claramente a nossa mente vai levar para hanseníase imediatamente, né? Mas que não era apenas hanseníase, qualquer doença de pele que o sacerdote atestasse como lepra, eram colocados juntos nesse lugar em separado. Então você tinha no meio pessoas com hanseníase, câncer de pele, que é o que a gente entende hoje, outras doentes, dermatites de toda forma, esses eram considerados leprosos e eram jogados nesse local, onde eles eram considerados impuros e enxotados para esse lugar. Eu queria que você imaginasse isso. Talvez a gente tenha tido um vislumbre muito rápido disso na pandemia, né? Pessoas ficavam doentes, imediatamente elas eram retiradas do convívio público, se tranca no quarto, ninguém pode ver, passa a comida por debaixo da porta.
Mas isso não chega nem perto da realidade desses leprosos. Você tem aqui alguém que ia ao sacerdote, que era quem atestava a doença, e imediatamente atestada, ele tinha que ser retirado do convívio público geral. Do dia para a noite, atestada a doença pelo sacerdote, eles iam ser separados da família, separados do convívio social, separados de tudo que eles conheciam como cotidiano, para serem enxotados para esse lugar onde só os impuros ficariam. Meu irmão, a porcentagem de morte dessas pessoas era enorme. Dizem os bons comentaristas que cerca de 95% das pessoas que eram enxotadas para esses lugares acabariam morrendo. Porque, como a gente viu, nem todos tinham hanseníase, ou doenças mortais ao tempo de Jesus, né? Mas, como qualquer doença de pele era colocada naquele lugar, acabava que havia contaminação cruzada, pessoas chegavam com um tipo de doença e morriam por outro tipo de doença. Isso acontecia. Mas a morte para essas pessoas talvez fosse livramento para a alma. Eu vou convidar você, só se você quiser, certo? Porque eu vou ler. Mas Levítico capítulo 13, verso 45 e 46, vai mostrar para a gente o nível de humilhação que esses homens passavam. Vou ler para você, certo? Se você quiser ler comigo, você fica bem à vontade aí. Mas diz assim, Levítico capítulo 13, verso 45 e 46. Quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará para que ninguém se aproxime. Impuro, impuro. A pessoa tem que gritar, impuro, impuro, para que as pessoas não se aproximassem. O verso 46 diz, enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Meu irmão, imagina aí você ter que gritar a sua mazela a plenos pulmões para que outros não se aproximassem de você. Imagine do dia para a noite ser separado de tudo que você conhece para viver ao lado da doença e da morte todos os dias. Esse é o cenário. Pastor, não era sobre gratidão? Continua sendo. Mas eu queria que você imaginasse esse cenário para nós conseguirmos ir mais para frente e chegarmos na parte da gratidão. Olha o que é que diz o verso 13. Vamos caminhando. Vocês lembram que quando se aproximava alguém, eles tinham que gritar, né? Impuro, impuro, para que não se achegasse. O verso 13 diz assim, eles gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles já gritariam, teriam que gritar impuro, impuro, porque essas pessoas se aproximavam dele. Mas há em Jesus uma expectativa diferente. Seria muito inocente da nossa parte achar que durante todo o ministério de Jesus, os milagres que ele fez, os sinais que ele fez, os ensinos que eram sem igual, os embates que eles tinham com os líderes da lei, tudo isso, embora não tivesse rede social, nem nada disso, mas é claro que o nome dele ficava famoso naquele triângulo geográfico que a gente citou. Então, muitos desses homens doentes conheciam Jesus, pelo menos a sua fama era conhecida. Muitos provavelmente viram Jesus, talvez viram seus milagres. E o grito que seria para distanciá-lo se transforma nesse grito diferente. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Meu irmão, isso é tão impressionante porque até esse momento em Lucas, se você quiser saber até esse momento, você vai lá no YouTube, IBCA, dá o seu like, se inscreve no canal, dá o joinha para engajar. Mas enquanto nós caminhamos em Lucas, os únicos que haviam usado essa palavra mestre, ou eram os 12 separados, os apóstolos, ou os demais discípulos que andavam próximos de Jesus. Então, esses leprosos conheciam verdadeiramente Jesus. Escutaram seus discípulos chamá-lo de mestre. Sabiam do que Jesus era capaz.
E o mais impressionante, se você ler comigo novamente o verso 13, você vai ver que eles não estão pedindo cura. Eles não estão pedindo para ser curados. Algumas traduções talvez tenham piedade, outras tenham misericórdia. O que eles estão pedindo é algo que não se chega à cura, mas talvez tenha mais a ver com o pós-morte do que com a cura em si. Quem vive num ambiente como esse, de comunhão com doença e morte o tempo todo, a primeira coisa que morre antes do corpo é a esperança. A esperança é a primeira coisa que morre. E em morrendo esperança, o que cabia a esses homens era clamar por algo que poderia ser dado só pelo próprio Deus. Misericórdia e piedade era algo que seria pedido a Deus. Então, esses homens estão clamando a Jesus por algo que eles só clamariam a Deus. Irmão, na verdade, essa frase, tem piedade de nós, é um tipo de oração, um pedido de misericórdia, um tipo de oração à pessoa de Cristo. Se nós temos a oração a Deus, seria um tipo de oração à pessoa de Cristo. Então, nós temos uma observação aqui para fazer uma primeira aplicação dentro do texto que a gente está lendo, né? Nós vamos acender um pouco no texto só para fazer essa colocação aqui. Se nós observamos o retrato de forma correta, então nós temos 10 leprosos que reconhecem Jesus como Senhor, mas pelo texto que nós já conhecemos, só um deles vai retornar. Só um deles vai retornar. Então, reconhecer quem Jesus é não é sinônimo de conversão. Saber que Jesus é poderoso não é sinônimo de conversão. Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, mas eu tenho uns endemoniados que falam desse jeito. Eles dizem, se Cristo for Deus, mesmo assim, eu preferia ir para o inferno. Porque o céu deve ser muito chato. Ficar louvando a Deus o dia inteiro, orando para Deus o dia inteiro, o inferno deve ser mais animado. Diz aquele que não entende o que o inferno é. Saber quem Cristo é não é sinônimo imediato de fé que salva. O demônio sabe quem Cristo é. Nós sabemos que ele não é um salvo. Vamos para o verso 14, vamos continuar. A gente ainda tem muita coisa para falar e eu não quero me alongar demais. Pastor, ainda é sobre gratidão? É. Verso 14. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Queridos, esse versículo ele é incrível. Vê se você concorda comigo. Jesus não toca neles. Jesus não fala palavras mágicas. Ao contrário, o que Jesus pede a eles é que eles sigam a ritualística da Torá. A Torá dizia isso. Quando eles, por acaso, ficassem sãos novamente, eles teriam que ir ao mesmo sacerdote que atestou a doença, e esse sacerdote teria que atestar que eles estão saudáveis. Muito provavelmente, para ser considerado completamente saudáveis, eles iam ter que passar por algum tipo de ritualística que tinha a ver com morte de animais ainda, alguma coisa desse tipo. Jesus está usando a lei para que eles a sigam da forma que está prescrita. Jesus não tocou, Jesus não falou. Se a gente fosse para Marcos, capítulo 1, verso 41, a gente ia ter uma figura muito parecida. Mas um Jesus que toca no leproso que é curado. Aqui, Jesus só manda que eles sigam a ritualística da Torá. Não teve fogo de artifício, não teve, palavras mágicas, não teve câmera no foco no doente e no pastor que cura. Jesus manda que eles vão, e o mais impressionante, olha, eu estou falando e o texto está aqui, que coisa maravilhosa, né? E eu morrendo de forçar a minha vista e vocês com a letra desse tamanho. Tá bom. Não tem mais nem o que eu estava dizendo. Sim, se vocês notarem,
quando Jesus manda que eles vão, eles não estão curados ainda. Jesus diz, vão, e o texto diz, enquanto eles iam, eles vão sendo curados. Existe um reconhecimento do poder em Cristo Jesus que faz com que eles comecem a caminhada antes mesmo que o milagre aconteça. E aí nós vamos para outra aplicação. Essa é uma das figuras que nós temos como cristãos também. É prometido e há de se realizar em pouco tempo, Maranata, Senhor Jesus. Cristo voltará, o pecado será expurgado e nós seremos finalmente santos. Teremos o corpo glorificado e seremos finalmente santos. Isso ainda não aconteceu. Mas já é esperado de cada um de nós que nós sejamos santos. A busca pela santidade, por mais que a vida do cristão pareça um exame de eletrocardiograma, né? Sobe, desce, sobe, desce. Por mais que nós tenhamos as nossas quedas e subidas, é esperado de nós que nós sejamos pequenos cristos, então que nós busquemos a santidade a todo preço. Nós ainda não somos santos como nos é prometido quando Cristo voltar, mas já é esperado de você que você lute contra o pecado desde agora. Deitar em berço esplêndido, aceitando o seu pecado de estimação, porque ainda Cristo não voltou, o meu corpo ainda não é glorificado, isso é desculpa de descrente. Crente luta contra o seu pecado e vive a sua santidade dia após dia, até que esse mal seja expurgado de uma vez. O convite do versículo 14 é de que nós lutemos contra o nosso pecado, por mais que doa. Porque é esperado de nós que nós sejamos santos. Amém, queridos? Estamos juntos, a luta é conjunta. Estou nessa luta também, vamos juntos. Verso 15 diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Cara, que coisa linda. Eu vou ler de novo só porque é lindo, certo? Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Só um voltou, de 10, que chamaram Cristo de Senhor, que foram porque Ele mandou ir, que foram curados milagrosamente. Só um voltou. E Lucas é incrível com essa palavra voltou, porque essa palavra ela é usada 22 vezes só no evangelho dele. E 21 dessas 22 vezes, essa palavra tem algo a ver com conversão à fé. Em outras palavras, Lucas está dizendo, 10 foram tocados pelo milagre do Cristo, um se converteu. A porcentagem é pequena, pastor, e agora faz o quê? Se convence de que milagre não converte ninguém. Quando você escuta alguém dizer assim, mas pastor, a minha fé é racional. Se eu visse o milagre acontecendo agora, eu me convertia na mesma hora. Mentiroso você. Mentiroso. Conversão não tem a ver com os olhos vislumbrarem o milagre de Deus. Tem a ver com receber o Deus do milagre. É muito mais do que se converter por, sei lá, esperar um tipo de espetáculo de fé. Não que os milagres sejam isso, todos os milagres de Jesus eram, na verdade, sinais, eles apontavam alguma coisa, eles ensinavam alguma coisa. Eles não eram vazios em si. Nós estamos aprendendo com o milagre de Cristo agora a ser agradecidos. Todos os sinais de Cristo têm algo para nos ensinar. Então, Lucas usa essa palavra, voltou, como sinônimo para dizer para nós. Um dos que foram curados pelo milagre de Cristo se converteu a Ele. Chamaram de mestre, obedeceram seus dizeres, mas apenas um se converteu. O homem que voltou, ele não esperou a ritualística, né? A lei que mandava que ele fosse até o sacerdote para ser considerado curado. Quando Cristo fez, ele creu. Ele creu que Cristo fez, ele creu que Cristo tinha poder para fazer e que o que aconteceu, o que ele estava vendo era real. E o mais interessante é que quando a conversão acontece, quando ele volta para agradecer a Cristo, eu não sei se você notou, mas
vocês lembram que os leprosos tinham que manter distância, um distanciamento social dos que estavam sãos? Tinha que gritar impuro, né? Qual foi a primeira coisa que caiu quando esse homem se converte? O distanciamento do Cristo. Quando ele é curado pelo poder de Jesus, ele se aproxima, olha o verso 16 aí comigo, ele se prostra aos pés de Jesus, ele agradece. O distanciamento acabou. O lugar dele agora é aos pés do Cristo. O Cristo que o salvou, o chama para perto, e em reconhecimento, em agradecimento real, um tipo de agradecimento que só vem com real conversão, um tipo de agradecimento que só vem com real conversão, esse homem se ajoelha diante do Cristo. Cara, se você não acha isso lindo, vá conversar com o pastor. Você tem problemas no seu coração, porque isso é lindo demais. O sentimento de gratidão pelo Cristo que te traz para perto. Antes de seguir, queria fazer outra aplicação. Eu não consigo ler esse texto e não enxergar conversão todo o tempo. Porque é que o que nós éramos antes de Cristo, se não mortos andando? Os leprosos eram isso, mortos andando. O que nós éramos antes de Cristo, se não a mesma coisa, mortos andando. Quando Cristo vem e nos cura, o que nós somos, se não agradecidos a ponto de estarmos, domingo após domingo, deixa eu corrigir isso, viver uma vida inteira prostrado aos pés do Cristo. Nós vivemos pelo Cristo que nos salvou, nos tirou da morte para a luz. Queridos, verso 16, vamos indo para o final. Prostrou-se aos pés de Jesus, lhe agradeceu, esse era samaritano. Eita, Jesus! Em Israel, o indivíduo, normalmente se prostraria diante de um altar, diante de um rei, nunca diante de um homem. Nunca diante de um homem comum. A glorificação dada a Deus, esse samaritano claramente dá a Jesus. O mais interessante é porque o povo da promessa é o povo de Israel. E quem está prostrado diante do Cristo é um samaritano. O samaritano era muito mais do que um proscrito, né? Do que um banido. O samaritano era tido como apóstata, inimigo do povo de Deus. E é esse que se prostra. Esse samaritano está cumprindo o dever que havia sido dado ao povo de Israel. Só para você ter ideia, Judá, a palavra Judá, significa louvor. O povo de Israel, que deveria dar o louvor ao Cristo, o nega e o louvor é dado por um samaritano, o inimigo do povo de Deus. Meu irmão, o apóstata tem fé. E a religiosidade de Israel foge, junto com os outros 9. Vamos ler o 17 e o 18 para a gente ir terminando? 17 e 18, de uma vez, certo? Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Vamos agora filosofar, vamos filosofar de noite, na noite de domingo vamos filosofar. Se os 9 fossem judeus, os 9 que se fossem judeus, a ironia de Jesus estaria completa. Porque só teria voltado aquele de quem não se esperava nada. Mas a gente pode dizer isso? Claramente que não. Por quê? Porque o texto não diz isso. E se o texto não diz isso, a gente cala onde o texto não fala. Mas nós podemos fazer o seguinte exercício. O texto vai deixar claro que 10 foram curados milagrosamente e só um voltou. E o que voltou era aquele de quem não se esperava coisa nenhuma. Talvez, se eu fosse advogar para os outros 9, eu teria algo a dizer.
Vamos lá, vou advogar para os outros 9. Quem não sabe, é a minha profissão fora da igreja, né? Vamos lá. Se você advogar para os outros 9, teriam boas desculpas. Você quer uma desculpa? Esses 9 homens que foram curados, eles já passaram por um tempo grande de distanciamento social da família. Eles iriam ao sacerdote local para ser considerados sãos, e se eles voltassem para agradecer Jesus, muito provavelmente eles seriam novamente ojerizados. Olha o Batman voando. Eles seriam novamente ojerizados. Jesus não era bem visto pelos líderes religiosos do seu tempo. Ser considerado discípulo de Jesus era certeza de encontrar problemas com os líderes religiosos do tempo deles. Então você imagina homens que estavam doentes durante muito tempo, que foram distanciados das suas famílias, se escolhessem ser discípulos de Jesus, encontrariam outro problema nisso. Ah, pastor, então está tudo certo, né? Não, né? Você pode ter outra desculpa para eles, talvez até mais ofensiva. Eles eram doentes, eles conseguiram o que eles queriam, que era ter a saúde de volta. Acabou. Eu tenho o que eu quero, tirei de Cristo aquilo que eu podia tirar, consegui o que eu queria, acabou. Você já viu o mal da teologia da prosperidade, né? Vai que calha, estou falando igual os africanos agora, estou usando a linguagem deles. Um abraço para meus irmãos. Vai que calha no entendimento de prosperidade da teologia, alguém vem à igreja em busca de riqueza e essa riqueza chega, eu consegui o que eu queria, não? Vou me embora da igreja. Já fiz aquilo pelo qual eu me propus a ir à igreja. Eu queria ficar rico, fiquei rico, vou me embora. Tirei de Cristo o que eu queria, não preciso mais dele. Ou, se eu for para a sociedade e disser que o meu modo de vida é o modo cristão, é certeza de que eu vou encontrar problemas. Talvez eu tenha dificuldade em arranjar trabalho, porque talvez o seu chefe peça para você dar um jeitinho, né? Uma nota fiscal, vamos colocar um número diferente aqui. Está fazendo mal a ninguém, não tem ninguém vendo. Não ser cristão vai trazer facilidades. Dizer que eu sou discípulo de Cristo é certeza de que a minha vida não será mais fácil. Ela vai ser mais complexa, mais difícil. E mais, eu ainda preciso ser imagem do Cristo para outras pessoas. Eu vou ter que ser essa imagem que outros verão. Vamos terminar? Verso 19, vamos terminar. Agora nós vamos embora. Verso 19 diz assim: então ele lhe disse, levante-se e... Essa aí mesmo. Levante-se e vá. A sua fé o salvou. A sua fé o salvou é usado só 4 vezes dentro do Evangelho de Lucas. Primeira vez é a mulher pecadora do capítulo 7, versículo 50. A segunda vez é a mulher do fluxo de sangue, a mulher da hemorragia, lá do capítulo 8, verso 48. O terceiro é o samaritano, de agora. E o quarto é o verso 18, capítulo 18, verso 42, que é o mendigo que é curado por Jesus, mendigo cego que é curado por Jesus. Então, a bênção é sempre dada a esses excluídos do centro social. Nunca a bênção é usada para um fariseu. Por que será? A fé salvífica não é demonstrada aos fariseus porque eles se julgavam já santos demais, não necessitados das palavras de Cristo. Então nós já podemos tirar outra aplicação daqui, né? A fé salvífica, ela não é demonstrada por status eclesiástico. O simples status eclesiástico não é sinônimo de fé salvífica. Eu tinha um irmão que dizia assim, pastor, eu quero sentar mais perto do Senhor, porque aí eu fico mais perto do céu. Eu disse, depende, meu irmão, depende do dia. Tem irmãos que diziam, eu quero ser como o Senhor. Eu não quero que você seja como eu quero que você seja como Cristo.
O nosso paradigma é Cristo, é a Ele que nós somos imitadores. Então, a fé salvífica, ela não vem do status eclesiástico, ela não vem nem do muito saber. Aqui não é ódio contra a teologia, não, certo? Até porque eu estou me formando agora, meu professor está aqui. Nada contra a teologia, nós temos que ter fome de conhecimento mesmo. Mas você tem que ter o cuidado em conhecer o Cristo da teologia e não transformar Cristo num tipo de objeto de estudo em que você esquece de quem Ele é para estudá-lo. Antes de ser estudado por mim, Cristo é o meu Salvador. Foi Ele que me tirou das trevas onde eu vivia até os 34 anos de idade e me trouxe para a luz e me juntou com essa família linda, porque vocês são lindos demais, que é a igreja. Então, nós temos sinais claros para o porquê ser grato. É a segunda semana que eu vou dizer isso, certo? A conversão, ela tem muito a ver com o relacionamento que você terá com Cristo após ser tocado por Ele. E se você realmente foi tocado por Ele, você vai saber os efeitos que isso teve no seu coração e por isso você será grato. Ele se revelará a você de maneira única e por isso você será grato. Você saberá que Ele morreu por você e por isso você será grato. Você saberá que, como forma de graça, Ele lhe inseriu numa igreja com um pastor que crê nos feitos de Cristo, com irmãos que se uniram a você para crescerem em fé e por isso você será grato. Como eu disse no início, eu quero encerrar com isso, antes da gente ir para a oração do pastor que eu prometi no começo. Olhar para a cruz, olhar para o Calvário, e não responder essa visão com gratidão, é não ter conhecido verdadeiramente o sacrifício de Cristo. Olhar para o Calvário e se perguntar no seu coração, por que o Senhor fez isso por seres que não merecem, é não ter real experiência de conversão. Gratidão, eu não sei se já chegou aqui, pastor Nelson depois vai me dizer, mas às vezes chega um irmão para mim e diz assim, pastor, eu acho que eu não sou convertido de verdade. Como é que eu sei que eu sou convertido de verdade? Pergunta complexa, né? Deus o sabe. Mas eu posso lhe dar uma pista. Gratidão verdadeira, gratidão real. Dessa do leproso que voltou, do samaritano, ele sabia que ele ia ter problemas. Ele sabia que se prostrar a pessoa de Cristo não ia facilitar a vida dele, que já era difícil. Ele podia ter corrido junto com os outros 9. A vida ia ser maravilhosa. Ele estava curado, ia voltar para a família dele. Ele voltou, se prostrou a Cristo. Ele sabia que a vida dele não ia ficar mais fácil. Mas essa gratidão, comparada com a gratidão desse samaritano, é um sinal vivo de que você verdadeiramente foi tocado pela cruz. Se você veio aqui hoje porque você é grato porque Deus fez na sua vida, muito provavelmente, meu irmão, você pode considerar esse um desses sinais que acalma o coração e diz assim, talvez eu verdadeiramente seja convertido a Cristo Jesus. Desejo verdadeiramente, meu irmão, para você, que você saia daqui hoje dizendo, apesar de todos os problemas que eu tenho, acredite, eu tenho os meus também. O preço da fralda é um deles. Todos os problemas que você tem, você possa sair daqui agradecido a Deus, porque Ele fez por nós aquilo que nós não merecíamos que fosse feito. Amém? Queridos, como eu disse, eu tinha terminado todo o estudo, 3 horas da manhã. Pastor, por que o senhor estava acordado 3 horas da manhã? Trabalha a semana inteira, é os horários que nós temos, né? 3 horas da manhã. E aí, passando, sei lá, o Instagram, em algum momento, eu vi um dos pastores que eu sigo fazendo essa oração, e eu sei que eu precisei de muito tempo para me recuperar dela, mas ela, para mim, é um ode a esse agradecimento que nós falamos durante toda a pregação de hoje.
E eu vou ler para vocês até onde eu conseguir, certo? Se eu não conseguir ir até o final, alguém vem para o meu lugar e termina. Mas diz assim a oração do pastor. Como é o nome do pastor? Eu não anotei, perdoe-me. Pode ir que a oração não é minha. Que eu nunca esqueça o fato que Deus salvou um miserável como eu. Que eu nunca esqueça o fato que Ele me permitiu ver um outro dia. Que eu nunca esqueça do fato que Ele é paciente comigo. Aqui para mim eu vou botar um muito paciente, certo? Porque comigo Ele precisa ter uma paciência extra. Então, que eu nunca esqueça do fato que Ele é muito paciente comigo e que Ele sofre comigo. E que em mim não habita nada que poderia satisfazê-lo. Que eu nunca esqueça no meu coração que eu estou quebrado por causa do pecado. Mas que eu nunca me torne complacente com isso. Que eu lute contra isso com todas as forças que eu tenho. Porque eu sou agradecido pelo que Cristo fez em mim. Que eu nunca esqueça a incrível distância que há entre mim e Cristo, porque essa é a única maneira que eu poderei entender o quão agradecido eu preciso ser pela distância que Ele teve que percorrer da glória à terra para me fazer ser chamado filho de Deus. Amém, queridos?